sou babaca por me recusar a tomar conta do bebê do menino dourado depois que ele me renegou por ser adotada? Eu, 20, Fem, fui adotada quando tinha 16 anos pelo meu meio-irmão e sua esposa, que estavam com quase 40 anos na época. Eles já tinham 6 filhos quando me adotaram, mas isso nunca foi um problema. Eles me trataram como se fosse sua própria filha desde que me conheceram e depois me adotaram, assim como todos os outros filhos. Exceto por um, seu filho de ouro que é apenas 4 meses mais velho que eu. Vamos chamá-lo de Chad. Chad sempre foi um babaca insensível com literalmente todo mundo, incluindo nossos outros irmãos. Ele literalmente brigava com nossa irmã mais velha, dizia coisas horríveis e maldosas para todo mundo e saía impune. Ele também tinha problemas extremos de raiva que causavam portas quebradas, buracos nas paredes, etc. Ele também conseguia fazer tudo que eu e minha irmã nunca fomos capazes de fazer, ganhava um carro de graça, saía à noite, etc. Quando ainda estávamos na escola juntos durante o ensino médio, ele se levantou na frente de toda a nossa classe e disse a todos que eu não era sua irmã e nunca seria. Então ele me disse na frente de seus amigos que eu nunca faria parte de sua família e que eu deveria simplesmente superar isso e foi embora. Isso não foi algo que aconteceu uma vez e pronto, ele continuaria fazendo isso até que ele se mudasse e eu parasse de vê-lo falar com ele. O menino de ouro mais uma vez ganhou os holofotes da família depois que se casou logo após o ensino médio, mudou-se para a casa da família de sua esposa e teve um bebê, o primeiro neto. Desde que isso aconteceu, fiquei o mais longe possível dele, só vendo para fotos de família todo ano porque nossa mãe pede. Recentemente, decidi contar à nossa mãe o que ele disse e fez, porque ela estava chateada com o fato de eu estar me distanciando dele. Ela basicamente usou o ainda é meu filho e é meu primeiro neto como a razão pela qual ela não ficaria chateada com isso. Eu realmente não me importei, para ser honesta, eu sabia que isso não mudaria a opinião dela sobre o filho de qualquer maneira. Do nada, recebi uma mensagem me implorando para ir cuidar deles porque você é a única que pode lidar com esse tipo de bebê porque ninguém vai ajudar. Aparentemente eles estão tirando o bebê da amamentação e o bebê está extremamente pegajoso por causa disso, e o fato de que a mãe tem fobia de germes que basicamente isolou o bebê desde o nascimento. Ele literalmente só foi segurado por 6 pessoas desde que nasceu. Eles sabem que eu não durmo na maior parte do tempo porque sou insone com tar, e também não me incomodo com choro. Por alguma razão, posso sentar por horas com o bebê chorando e isso não me incomoda, não sei dizer se isso é uma bênção ou uma maldição neste momento. Minha irmã está brava comigo porque, aparentemente, eles não pediram ajuda a mais ninguém na família além de mim, e todo mundo quer ver esse bebê. Eu sou babaca por não querer estar perto ou cuidar do bebê porque o pai dele disse que eu não faço parte da família dele? Quero dizer isso, li os comentários de todos e me senti muito melhor sabendo que meus sentimentos sobre toda essa situação são válidos. Queria dar uma atualização, que a maioria de vocês pode não gostar. Depois que postei, acabei conversando com 2 dos meus amigos do ensino médio, eles realmente estavam lá durante várias ocasiões em que Chad disse publicamente todas essas coisas. Conversei com eles por um tempo, um desses amigos realmente vinha quase semanalmente quando eu ainda morava na casa dos meus pais, então ela entende minha família em primeira mão. Nós conversamos e todos concordamos mutuamente, eu vou dessa vez, vejo se não podemos consertar as coisas, se não, posso dizer à minha mãe e irmã que tentei e terminamos com a coisa toda e se toda essa coisa negativa com minha família continuar, eu vou cortá-los para sempre. Então aceitei ser babá. Fui até a casa do Chad por volta das 20 horas. Assim que cheguei, fui recebido pela esposa do Chad, que ficou extremamente feliz em me ver, ela estava cansada, dava para perceber que ela estava com uma cara de tem um filho de 1 ano. Ela falou comigo por alguns minutos sobre o quão feliz ela estava por eu ter ido e como ela estava feliz por estar saindo com o Chad. Eu meio que a ouvi falar sem parar antes que ela finalmente chegasse ao bebê. Vamos chamá-lo de Seth. Ela me explicou sua rotina noturna, mamadas, etc. Nada demais. Então ela chegou ao final e começou a falar sobre como ele estava tendo ataques de choro à noite e como ele não conseguia dormir até o meio da manhã. Eu estava um pouco ler nisso, mas todos os bebês têm rotas diferentes, eu acho. Ela então disse que eles só ficariam fora por cerca de 4 horas e que chegariam em casa por volta das 12 horas e 30 minutos no máximo. Depois disso, Chad aparece do quarto deles, literalmente começa a falar com a esposa, olha para mim e então apenas me olha por 1 minuto e me dá um pequeno aceno e aceno antes de sair de casa. A esposa dele segue e simplesmente me diz para ligar ou mandar mensagem se eu precisar de alguma coisa. Por 1 minuto, fiquei atordoada, mas fui trabalhar para ver Seth. O que foi estranho, porque foi a primeira vez que o vi pessoalmente e não nas fotos que estão penduradas na casa dos nossos parceiros. Pessoalmente, ele é o bebê mais fofo de todos. Ele ficou bem o tempo todo e só chorou porque não havia ninguém no quarto, não por causa do desmame. A essa altura, eram quase 11 horas e 30 minutos, quase 12. Eu olhava o relógio a cada poucos minutos só para ver que horas eram.
12 horas e 30 minutos chegou e eu fiquei tipo, devo mandar mensagem para eles. E eu fiquei tipo, não, deixa eu dar mais alguns minutos até que eu precise mandar mensagem para eles. Acabei mandando mensagem para os dois perguntando onde eles estavam porque eles disseram que já estariam em casa. Não obtive resposta de nenhum deles. Eles finalmente aparecem às 3 da manhã. Estou furioso a essa altura. Nem mesmo por ter que cuidar do Seth por um longo período de tempo, mas só porque eles nunca me responderam. Tipo, o que houve de emergência ou algo assim. Eles entram na sala de estar e eu fico tipo, mandei mensagem perguntando onde vocês estavam e ninguém respondeu e a esposa do Chad começa a dizer que o Chad disse que estava tudo bem e que só demoraria mais 1 hora, e eu fico tipo, sabe de uma coisa, está tudo bem, tanto faz, o Seth está dormindo. Ela olha para mim toda estranha e eu reviro os olhos e digo, não é o choro que o faz chorar à noite. Ele fica solitário, ele é carente. Apenas diga a ele que você está no quarto quando ele começar a chorar e ele voltará a dormir imediatamente. Comecei a sair com minhas coisas, pois estava prestes a passar completamente por Chad quando me virei e disse-lhe então você não vai me dizer nada? Depois que cuidei do seu filho por umas 7 horas, ele bufou para mim e disse não? Minha esposa foi quem me convenceu a fazer isso de qualquer maneira. Irritado neste ponto eu disse-lhe então isso não foi, não sei, possivelmente uma maneira de poder se desculpar pelo ensino médio ou talvez todas as outras vezes que você decidiu me expulsar da família? Porque eu tinha a impressão de que talvez você quisesse consertar as coisas por você ter me pedido, de todas as pessoas, para cuidar do seu filho. Ele ficou sentado lá por 1 minuto e apenas disse porque eu deveria me desculpar, porque literalmente nada do ensino médio mudou. Cara, você realmente precisa crescer e entender que eu e minha esposa não vamos cuidar de você como mamãe e papai fizeram porque você é adotado. Você não é nossa família e nunca será. Neste ponto eu apenas entrei no meu carro e fui embora. Acabei mandando mensagem para minha mãe sobre tudo isso, pensando que ela entenderia de manhã quando acordasse. Não, claro que ela tinha que estar acordada. Ela aparentemente contou à esposa de Chad sobre a conversa que tivemos sobre todas as coisas que Chad tinha dito e feito para mim na escola. Aparentemente, sua esposa se sentiu mal porque ela também tinha uma irmã adotiva e se sentiu horrível que Chad tinha feito e dito todas aquelas coisas. Aparentemente, minha mãe não sabia sobre Chad perguntando sobre a coisa da babá até agora e ela começou a falar com a esposa que agora está chateada. Aparentemente, ela pensou que Chad teria mudado desde então e não achava que ele agiria do jeito que agiu quando eu fui embora. Eu disse à minha mãe que terminei com ele e que se algo acontecesse com Seth, então eu estaria lá, mas eu estava farta deles até que isso acontecesse. Do jeito que as coisas estão indo, provavelmente vou cortar relações com toda a minha família, porque isso não vale mais o estresse. Então, já faz um tempinho desde a última vez que atualizei toda a situação do Chad, principalmente devido ao fato surpreendente de que minha família, minha mãe e minha irmã, não estão me incomodando tanto ultimamente. O 1 ou 2 dias após a interação com Chad foram um pouco agitados. Os dois estavam explodindo meu telefone, tentando me fazer falar com eles, principalmente minha mãe apenas dando desculpas para Chad e minha irmã tentando basicamente me dizer para superar isso. Acabei dizendo aos dois, por mensagem de texto e por telefone, que eu tinha superado isso, e que eu estaria me desligando completamente de Chad e sua pequena família. Isso gerou um pouco de raiva, mas minha mãe logo se calou e depois minha irmã. Tudo pareceu estar indo muito bem depois disso por um tempo. Isso foi até uma semana depois, quando minha irmã apareceu sem avisar no meu apartamento exigindo que eu aproveitasse a bênção de poder ficar perto da criança protegida de Chad quando ninguém mais parecia ser capaz. Basicamente agindo como se fosse uma grande honra me pedirem para ser babá. Eu quase surtei. Eu queria chamá-la de vagabunda e sair da minha propriedade e não voltar porque eu estava tão farto disso. Mas eu não voltei. Da porta da minha casa, eu disse a ela que se ela queria tanto ver o bebê, era só ir lá e ver, que não era problema meu, e bati a porta na cara dela e a observei ir embora. Ficou em silêncio no rádio por um tempo até o começo desta semana. Eu estava navegando no Instagram quando notei que meu irmão mais velho, aquele com quem me dou super bem e que me apoiou na cura do Chad, sua namorada de 4 anos e da mesma idade que eu, agora estão noivos e postaram fotos do pedido de casamento. Percebi que a postagem tinha sido feita na semana passada, mas ninguém me contou? Nem mesmo minha mãe? Mandei uma mensagem para a namorada do meu irmão perguntando sobre literalmente tudo o que estava acontecendo. Ela ficou surpresa porque minha mãe disse que tinha contado a todos na família sobre o casamento. Ela então me disse que eles fariam uma reunião de família na casa dos meus pais para falar sobre os planos do casamento. Eu disse ok. A reunião era para hoje na hora do jantar. Eu apareci e entrei na casa e percebi que muitas coisas estavam diferentes em termos de decoração. Meus pais tinham nossas fotos de família todas dispostas pela sala de estar, e alguns porta-retratos aleatórios com várias fotos pequenas neles também. Percebi que eles tinham substituído várias fotos pequenas especificamente minhas dos porta-retratos, e as substituíram agora por fotos de Chad e sua esposa e meu irmão mais velho e sua namorada.
O que eram talvez 6 fotos minhas em qualquer uma das paredes, agora havia 2, uma foto minha de bebê e minha foto do ensino médio, que agora estão no corredor, nem mesmo na sala de estar. Ignorei e não disse nada. Depois de um tempo, todos apareceram, exceto, é claro, Chad, que minha mãe fez aquela besteira de que ele queria passar um tempo com o bebê. Todos começaram a falar sobre os planos de pessoas da parte, também conhecidos como pessoas que seriam partes importantes do elenco do casamento. Eu tentei o meu melhor para ouvir e absorver tudo que a namorada do meu irmão estava dizendo. Percebi que no final de tudo, meu nome literalmente nunca foi adicionado em nenhum dos planos principais. Eu não fui mencionado em nenhum dos outros nos planos. Comecei a questionar por que eu estava lá se eu não estaria nos planos principais do casamento. Eu estava meio que tipo, por que não me envia um convite então? Fui para casa e mandei uma mensagem para a namorada dele perguntando o que tinha acontecido na pequena reunião. Aparentemente minha mãe disse a ela que eu não gostaria de me envolver em nada do casamento e que não era minha praia. Ela me chamou de pouco feminina e que eu não gostaria de fazer nenhum tipo de coisa de noiva porque não sou feminina. Ela então disse que tudo estava definido agora, minha irmã mais velha seria uma dama de honra e minha irmã mais nova seria uma florista. Meu irmãozinho seria o porta-alianças e meu outro irmãozinho e Chad seriam os padrinhos. E aparentemente minha mãe também disse a ela que por causa do que aconteceu com Chad eu não deveria estar sentado na mesa da família, mas na mesa dos convidados. Serei apenas mais um convidado no casamento. Eu realmente não respondi nada porque doeu. Doeu que minha mãe dissesse isso sobre mim, que eu era feminina e que só porque eu mesma não fazia muitas coisas femininas no meu tempo livre, eu não seria capaz ou aproveitaria fazer algo como um casamento ou ser uma dama de honra. Não acredito que ela diria isso sobre mim. Para ser sincero, nem sei se vou mesmo. O casamento está marcado para o fim do ano. Parece estúpido e mesquinho, mas isso me machucou. Doeu que eu esteja sendo rejeitado, provavelmente para Chad mais uma vez. E enquanto eu digito isso, minha irmã me manda uma mensagem dizendo que está ajudando a planejar todas as coisas da noiva. Sinceramente, vou deixar isso de lado por enquanto, porque não sei nem como me sentir, se é que você me entende agora. Talvez eu atualize no próximo dia ou depois quando eu tiver vontade. Nem sei o que dizer, não esperava atualizar novamente tão cedo, mas acabei de receber a notícia do noivo do meu irmão mais velho. A esposa de Chad está grávida novamente. Já faz um minuto desde que atualizei, eu diria que é porque tudo está indo muito bem, mas eu estaria mentindo um pouco. As coisas só melhoraram um pouco para mim desde a última atualização. Mudei-me ainda mais para longe dos meus pais desde as últimas atualizações, em parte para, esperançosamente, tentar iniciar um processo de tentar cortá-los da minha vida. Isso funcionou um pouco, mas não o suficiente para realmente me fazer sentir melhor. Eles, principalmente minha mãe, ainda decidiram tirar um tempo para me incomodar e aparecer no meu novo lugar e me dar apenas um segundo de aviso. Não há nenhuma atualização sobre o casamento, só recebi um convite pelo correio. Não vou mais tentar pressionar, mas provavelmente irei embora depois da cerimônia e não ficarei para sair com ninguém. A situação de Chad só piorou pelo fato de que, em um bate-papo em grupo, eles decidiram não fazer nenhum tipo de revelação de gênero ou mesmo um chá de bebê, eles apenas anunciaram que agora estão tendo uma menina. Não quero ser um idiota, mas a esposa de Chad esticou o fato de que Chad aleatoriamente a fez levantar e fazer um ultrassom para descobrir o sexo. Ela agiu como se realmente não quisesse fazer isso. Aparentemente eles foram a um desses lugares chiques de ultrassom onde você obtém modelos chiques do feto e fotos de ultrassom de alta tecnologia. Chad também anunciou que está indo para a faculdade agora, e pediu um empréstimo de $1000, que lhe deram. Eles sempre se esticaram dizendo que nunca emprestariam dinheiro para nenhum dos seus filhos. Meu estômago revirou quando eles alegremente deram o dinheiro a ele, mas eles não me emprestaram $20 para livros escolares quando eu fui para a faculdade. Eles se recusaram a me ajudar a entrar na faculdade. Silenciei o chat do grupo. Também descobri que minha irmã possivelmente me denunciou para minha mãe. Eu me assumi quando estava no ensino médio como bissexual com preferência por mulheres. Isso não foi bem para ser bem honesto, pois minha mãe disse que eu tenho uma prima lésbica que é casada com uma mulher seguido por uma história homofóbica sobre como sua amiga a traumatizou na faculdade ao levá-la a um bar gay e ela foi paquerada por outra mulher. Não é ótimo. Meu irmão acredita plenamente que meu amor por mulheres é baseado em trauma por causa do abuso que sofri do nosso pai biológico. Meu coração ficou partido quando tudo isso veio à tona, sabendo que ambos realmente não me apoiariam, eles apenas mentiriam na minha cara sobre estarem desconfortáveis com a minha vida. Basicamente, prometi a mim mesmo que nunca contaria a eles se tivesse uma parceira mulher, na esperança de salvar não apenas meus sentimentos, mas os sentimentos do meu parceiro a longo prazo. Isso me deixa extremamente desconfortável ao pensar neles me olhando nos olhos e acreditando em tudo que me disseram sobre seus sentimentos sobre meu estilo de vida. Receio que minha irmã tenha contado à nossa mãe sobre meu namoro com uma mulher, agora que me mudei para mais longe deles, algo que nunca fiz enquanto morava com eles. Notei que no Instagram da minha namorada minha irmã tinha uma das fotos minhas e da minha namorada.
Minha namorada, depois de ouvir tudo isso, me apoia sobre não postar fotos nossas, já que ela sabe que minha família me segue no Instagram. Minha namorada não me marcou em nenhuma foto no Instagram, então minha irmã estava olhando meu amigo no Instagram. Nem uma semana depois que a foto foi tirada, eu tive que ver minha irmã pessoalmente por algo. Ela começou a fazer comentários estranhos sobre minha vida amorosa e se eu estava saindo com alguém, o que eu só disse talvez e deixei por isso mesmo. 2 dias depois, minha mãe apareceu na minha porta da frente com alguns biscoitos comprados na loja me perguntando se havia algo que eu quisesse dizer a ela. Eu a ignorei e não disse nada, ela então foi embora e não disse mais nada para mim. Algumas horas depois, meu irmãozinho me manda uma mensagem perguntando se eu tinha contado à minha mãe sobre meu namoro, porque ela aparentemente está ficando louca e sobre como o pai dele está dizendo a ela que é apenas uma resposta traumática. Eu não contei a ninguém sobre meu namoro, então claramente alguém contou a ela sobre meu namoro, especialmente o fato de que eles estão trazendo à tona que estou namorando uma mulher. Sinceramente, não sei o que devo fazer neste momento, pois estou tentando o meu melhor para cortá-los. Minha namorada está me dizendo para não pensar muito sobre isso e que podemos superar isso juntos. Sinceramente, não sei onde estaria sem ela neste momento, porque ela é a única que me mantém sã durante toda essa transição. Esta atualização não é nada grandiosa, mas é alguma coisa. Eu queria poder dizer completamente que minha vida está melhorando, mas ela está melhorando apenas em um ritmo de caracol. No momento, tudo o que posso dizer é obrigado a todos que me apoiaram em todas essas atualizações, a contribuição de todos realmente me fez ver o quão bagunçada e errada minha família tem me tratado e como eu não deveria deixá-los continuar a liderar minha vida e invalidar meus sentimentos. Espero atualizar depois do casamento em alguns meses.